Eles estavam morrendo de medo. Eram muito pobres. Os seus inimigos vinham como um gafanhoto e destruíam tudo, tudo. Não deixavam comida para eles, não deixavam animais. A pobreza assolava a mente deles. Imagina que tipo de pensamento quando você é muito pobre e você não tem comida. Comida. O que eles fizeram? Começaram a clamar a Deus, porque não tinha ninguém diante dos olhos deles que pudessem ajudá-los. Assim os israelitas, no livro de 2 Reis, clamaram a Deus. E Deus, antes de enviar um homem, enviou um profeta. E disse: vocês sabem o Deus que vocês têm. O Deus que tirou vocês do Egito com uma mão muito forte. E logo depois, veio um anjo e encontrou um rapaz da família mais pobre e o mais pobre dessa família. O nome dele era Gideão. E esse encontro é tremendo, é uma luta das condições contra uma decisão. Da condição da pobreza extrema, de inimigos vorazes, tentando destruir, dilacerar, brincar, fazer chacota com um povo eleito por Deus, com um povo escolhido por Deus. E o que acontece é que Deus se levanta através de um homem e ele conversa e pergunta para ele. Em um diálogo maravilhoso, Deus começa a vencer o sofisma de Gideão. Deus olha para ele e vê o melhor dele. Eu sou o menor, o mais pobre, da família mais pobre. E Deus disse: não vai nessa tua força. Como Deus enxerga diferente, como Deus te enxerga. Começa a ter os pensamentos do alto, não os pensamentos de baixo. Gideão se levantou e fez um desafio a Deus. Apesar de todas as condições, apesar de toda a pobreza, apesar de... a primeira coisa que ele fez foi: eu quero te oferecer comida. Onde tinha pobreza, onde tinha fome, eu quero te oferecer comida. Eu quero ter certeza que é o Deus que eu ouvi desde a minha infância, ouvi falar, que eu só escutava, e que está aqui na minha frente agora. E ele fez uma comida, uma carne, um ensopado de carne, inclusive é o que eu mais gosto, carne cozida, e levou para esse anjo. O anjo falou: coloca em cima da pedra. E ele colocou, juntou as pedras e colocou lá em cima. E o anjo pegou o cajado que estava e colocou aquele cajado, tocou com o cajado, a ponta do cajado, a carne. E a carne imediatamente pegou fogo, subiu uma labareda de fogo. E ele ficou assustado, assim: verdadeiramente eu estou falando com Deus. Verdadeiramente estou falando com o enviado de Deus. E o susto dele fez com que ele tivesse convicção do chamado dele, tivesse convicção de que ele tinha que fazer, de que aquilo que o anjo tinha falado era verdade, de aquilo que Deus tinha falado, porque foi um encontro do próprio Cristo com ele. Ele se levantou e fez o que tinha que fazer. Destruiu o altar que o pai dele tinha construído para um outro Deus e fez um altar a Deus. E começou uma revolução. E Gideão se levantou como um dos juízes de Israel. E ali, todas as condições de pobreza, de aniquilação, de um povo maior do que eles, de um povo mais rico do que eles, de um povo armado, e eles não, acabou por causa de uma decisão, de uma aliança, de um Deus que tinha se separado para eles, que estava junto com eles, que nunca tinham abandonado, mas que estava esperando eles clamarem, e eles clamaram. E assim todos os medianitas, reis, cabeças de reis, foram decepadas, se acabou. E as cabeças dos israelitas se colocaram sobre as condições horríveis de pobreza,
e eles se levantaram como uma nação mais forte. Assim foi o reinado de Gideão, o período de juízo de Gideão sobre Israel. E aí fica uma lição: que tipo de pensamento você vai continuar cultivando na sua vida? Que tipo de pensamento? As condições vão ditar as coisas, ou você vai se esquecer que dentro de você existe um Deus que, se não for dentro, é através da palavra dele, que está aqui ao seu lado, à sua disposição, através do Espírito Santo dele, para que haja um avivamento em você. Aquele profeta é a palavra dele hoje para você, é o seu pastor, é alguém na internet que você está ouvindo, que fala para você: hey, chega de olhar as condições, chega de olhar as adversidades, chega de olhar a sua fraqueza, chega de ficar escutando os seus pensamentos negativos, chega, eu te escolhi. Essa tua força do pensamento negativo, essas lembranças de como era Deus no passado, de como é Deus na vida do irmão, de que se aconteceu isso na vida do fulano, porque não acontece na minha? O mesmo Deus que fez para Israel, o mesmo Deus que fez para várias pessoas, que você tem visto a vida transformada na internet, ou próxima de você na sua igreja, ou próxima de você na empresa que você está, é o mesmo Deus que te escolheu para te livrar dessas condições. Ele, só Ele, tem um amor tremendo por você. E é através desse amor, dessa força, que Ele quer te usar para transformar a sua mentalidade e transformar as pessoas mais próximas de você. Para começar, a primeira manifestação de transformação foi em Gideão. A segunda foi derrubando o sofisma da pessoa que estava acima dele, hierarquicamente do pai dele. E a terceira foi da nação dele, da tribo dele. Gideão se levantou. Gideão coloca o seu nome nessa história. Você se levantou. Os pensamentos negativos, que são a realidade, a sua mais pura e verdadeira realidade. Os seus pensamentos negativos, eles falam para você quem você é. Sabe? Como você está. Desculpa, corrigindo. Os pensamentos negativos falam como você está agora. E eles são o maior sinal de que você tem que se levantar e batalhar agora. Porque na hora que esses pensamentos negativos não existirem mais, é porque você lutou contra eles. É porque você foi lá e fez o que tinha que fazer. E não deixou mais sombra, não deixou mais nada para ficar aniquilando a vontade de Deus para a sua vida, para ficar aniquilando os pensamentos de Deus sobre você. O pensamento negativo mostra como você está, o que você não está fazendo, mas Deus mostra quem você é na sua palavra, e você é um escolhido por Ele, e você é amado por Ele, e com base nessa força, nesse amor, se levanta e faz tudo o que você precisa fazer hoje, para que, se você fizer, não vai ter pensamento negativo que vai ficar em pé na sua mente, que vai continuar frutificando, que vai continuar como joio no meio do trigo, porque vai só haver trigo, porque todo joio você tirou, porque todo joio você removeu. Você é escolhido, você é amado. Se levanta. Let's go. We're gonna smash this day today.